Olá, alunos da nova EJA do SESI Acre. Sou Maria José, professora tutora da área de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, e estou aqui novamente para explicar para vocês sobre o preenchimento do formulário referente à competência 3. Se você ainda não preencheu as competências anteriores, volte e assista os 2 vídeos que já foram postados neste canal. Bom, a competência 3 diz analisar aspectos relevantes das instituições sociais e políticas nas relações de poder em diferentes escalas e contextos históricos geográficos, né? Um tema extremamente importante para o nosso cotidiano, para a nossa vivência, né, de cada um de nós, trabalhadores e não trabalhadores. Ela também, assim como as outras, possui 4 afirmativas em que você vai definir o quanto você concorda, se é totalmente, parcialmente ou pouco, e também descrever situações de sua vida, as dificuldades que você encontra e o que você precisa aprender em relação às temáticas. A primeira afirmação diz o seguinte: sou capaz de apontar desigualdades na sociedade com base no meio no qual estou inserido. Bom, você percebe no meio em que você vive alguma desigualdade? Desigualdade social, você percebe que as pessoas têm uma renda distinta, né? Grupos de pessoas são menos valorizados que outros, você percebe que há uma desigualdade econômica, você percebe que, por exemplo, existem crianças no sinal pedindo comida, você percebe que algumas famílias estão sofrendo mais que outras em meio à pandemia, você percebe que essa desigualdade ela vai acontecendo cada vez mais no nosso meio social. Aí você vai dizer se concorda totalmente, parcialmente ou pouco e descrever situações de sua vida em que você identifica essa desigualdade no meio social, no espaço em que você vive. A segunda afirmativa diz: sou capaz de atuar como cidadão em ações de combate ao preconceito e à intolerância. Primeiro, nós precisamos pensar em relação a esses termos. O preconceito, embora ele seja muito relacionado à raça, ele não existe somente em relação a ela. Os preconceitos, eles são inúmeros e eles acontecem com diversas populações, populações ribeirinhas, populações mais pobres, populações negras, indígenas. E aí essa pergunta, ela quer que você identifique, no meu cotidiano, eu sou capaz de fazer um enfrentamento a essas ações preconceituosas e de intolerância? Eu sou capaz de atuar em prol do combate a esses preconceitos e essa intolerância? Em qual situação da minha vida eu consigo perceber essa minha atuação? Eu consigo atuar em defesa dos direitos das pessoas. A terceira afirmativa diz: sou capaz de reconhecer movimentos sociais no meio em que estou inserido. Neste caso, você deve pensar no seu cotidiano em quais ações você percebe que há movimentos organizados em prol de algum direito social. Nós podemos pensar, por exemplo, nos sindicatos. Existe o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre, o SINTEAC, que é um sindicato que representa aí esse movimento social dos trabalhadores em educação. É um grande movimento e muito importante para o nosso estado. Temos também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Organização de Mulheres, de Juventude. Esses movimentos sociais estão atuando no meio em que nós estamos inseridos constantemente em busca de direitos sociais. Então, você deve citar aqui situações de sua vida em que você consegue verificar esses movimentos sociais, né, em período de política, de eleições e em outros momentos também. Quais são as dificuldades que você encontra, que você precisa aprender? Por último, nós temos um complemento à questão anterior. A afirmação diz: sou capaz de perceber a importância dos movimentos sociais na conquista dos direitos do cidadão. Aqui você deve pensar, por exemplo, que vários movimentos conquistaram direitos sociais dos quais nós usufruímos até hoje. Por exemplo, o direito ao voto. Nem sempre todos os cidadãos tinham direito ao voto. As mulheres, por exemplo, conquistaram isso depois, muito tempo depois que os homens já votavam. Isso aconteceu por conta de movimentos sociais organizados dessas mulheres. Muitos dos direitos que nós temos hoje, a exemplo do direito ao voto, a exemplo de direitos trabalhistas, eles são resultados de movimentos sociais. Então, pense em situações de sua vida, nesses direitos que você usufrui, para você poder entender a importância desses movimentos sociais e cite esses exemplos aqui para a gente, tá bom? Muito obrigada, continuem fazendo o preenchimento aqui dos nossos formulários, porque isso é muito importante para a sua conclusão, né, da escolarização básica na EJA, ok? Qualquer dúvida, podem entrar em contato.